E aí, Márcia, tudo bom? Oi. Ei, boa tarde, Letícia, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda. Quando você quiser, você vai compartilhar alguma apresentação com a gente hoje? Como é que vai ser a dinâmica? Sim, vou compartilhar. Ótimo. Então, pessoal, a Márcia aqui, vou tirar a informação do Presleyson. A Márcia vai falar um pouco sobre a geração de oportunidades de trabalho no campo da inteligência artificial, e ela ia trazer uma metodologia do Word Café, mas como o Word Café era uma metodologia diferente, focada assim muito na interação, ela transformou isso para esse momento mais focado em palestra, mas também tentando trazer o diferencial da metodologia dela. Então, vocês vão ver uma coisa inédita, né? Mas que também vai ser muito legal, porque a Márcia é uma parceira muito boa, muito interessante, vocês vão adorar. Muito obrigada, Letícia. A tela. Bom, acho que é melhor já compartilhar a tela, não é isso? Sim, pode botar. Tá. Gente, antes de compartilhar, só queria dar boa tarde, dizer que é um grande prazer estar aqui. Quero agradecer a quem está assistindo, agradecer a Latinoware por esse convite. A Latinoware é um evento incrível, do coração, que eu já participo há anos, e eu acho que tem muito aprendizado, tem muita troca, e é muito bacana. As pessoas que participam querendo doar o conhecimento, e a gente vê que participam pessoas de vários países, né, de todas as faixas etárias, jovens de todas as faixas etárias, e isso é muito bacana. O Brasil precisa crescer, precisa se repensar o tempo inteiro, né? Então, é com esse espírito que a gente vai começar hoje. Só um minutinho que eu vou compartilhar minha tela. Ótimo. Tá. Pronto, já está subindo aqui. Já está partilhando? Você pode compartilhar novamente? Eu acho que saiu. Só um minutinho. Pronto, apareceu aqui, sim. Olha aqui. Apareceu? Apareceu. Pode botar em tela cheia aqui, qualquer coisa, eu estou aqui e te chamo. Ótimo. Então, bacana, gente. Olha só, o primeiro ponto que eu quero mostrar é quem eu sou, né? A gente, como eu disse, eu já trabalho, né, há bastante tempo com tecnologia, com inovação, e a gente vem desenvolvendo isso porque eu tenho uma base em comunicação, em marketing, e depois eu fui migrando de áreas, né? Que eu acho que, aliás, é o que vai acontecer com todos nós. Todos nós vamos ter diferentes carreiras, né, diferentes possibilidades ao longo da vida. Isso é uma coisa muito legal, porque a gente tem que estar aberto a aprender sempre, né, e a compartilhar o que sabe, fazer amigos, né, ter várias turmas. Isso, ao longo da vida, a gente só vai acumulando conhecimentos. Esses conhecimentos têm que ser distribuídos, né? Bom, como eu disse, eu trabalho com inovação também, né, na Care Innovation, e a gente, assim, adora fazer coisas diferentes, né? A gente gosta de gente. Então, a gente gosta de discutir muito com pessoas, de repensar cenários, de repensar produtos, serviços, e é isso que dá sentido à nossa vida. E por que eu estou falando de IA, né, de inteligência artificial? Há algum tempo eu venho estudando essa matéria, né, e eu acho muito legal, é apaixonante. E tenho feito muitos cursos, lido bastante, conversado com muitos profissionais de IA, e esse ano eu fiz um curso que eu achei, assim, bacanérrimo, da DataH, que é uma empresa de inovação aqui brasileira, mas que também está no Canadá, e presta serviço para o mundo inteiro. Então, a DataH, junto com o I2A2, realizaram um curso para preparar executivos para lidarem com IA nos seus negócios, né, e em outros negócios. Eu aprendi muito nesse curso e queria compartilhar um pouquinho desse conhecimento,
porque fica muito claro, gente, que os impactos da inteligência artificial na economia, nos comportamentos, na educação, são crescentes. E é muito importante que nós tenhamos, né, essa consciência do que significa isso, como é que isso impacta a nossa vida, o que vai mudar, né, na minha maneira de relacionar com outras pessoas, no meu trabalho, na minha forma de comprar. Então, assim, eu penso, né, que a gente tem que abrir um debate, porque também há um lado que é um lado muito importante, que é essa questão da ocupação, né? O futuro do trabalho preocupa a todos nós. E é muito importante que nós estejamos preparados para lidar com isso, né? Entender IA é saber lidar e saber aproveitar as oportunidades. Como eu estava dizendo, existe um mito, né, de que a tecnologia vai tomar conta das nossas vidas, que a gente não vai ter mais trabalho, que o robô vai nos dominar e que nós vamos nos tornar criaturas irrelevantes. E é por isso que eu estou convidando vocês aqui para a gente poder começar, né? A gente precisa muito pensar nos cenários e nas estratégias que a gente vai adotar para cada cenário. Então, a minha primeira provocação é que todo mundo pense, né? Qual será o futuro da IA? O que acontecerá, né? Eu fiz aqui uma brincadeira colocando 3 respostas, A, B e C. E queria que vocês respondessem no chat, né, com as letras A, B ou C, para mostrar o que vocês pensam, né, que será o futuro da inteligência artificial. Será que ela é mais ligada nessa questão da hiperconexão, onde teremos cidades inteligentes, carros autônomos, né, gente vivendo 200 anos, nós sendo realmente ciborgues, né, com placas nos nossos corpos, sensores espalhados, né, potencializando os nossos sentidos, as nossas capacidades. A B, que seria um cenário de desemprego em massa, onde a gente vai ter um domínio, né, da inteligência artificial acontecendo e nos tornando irrelevantes. Ou o cenário C, que é um cenário de convergência entre humanos e máquinas. Aí, nesse caso, a gente trabalharia em parceria com o ser humano com as máquinas, e a gente se ajudando. Então, eu queria entender, né, o que vocês pensam, né? Eu fico imaginando que, se a gente tiver um cenário onde o mais importante é a hiperconexão, são as máquinas, como é que nós vamos nos sentir? Né? Como é que fica o emocional nessa questão? Se a gente pensa que é um cenário de desemprego, de desilusão, como é que fica também, né? Qual é o sentido de continuarmos a viver na Terra? Se a gente não consegue emprego, não consegue dignidade, não consegue uma vida, né, que tenha sentido. E, por outro lado, vamos pensar também nessa potencial convergência, né? E se a gente vivesse num mundo onde a gente se respeitasse, onde a gente conseguisse aproveitar o melhor de cada tecnologia para fazer a nossa vida também ficar boa. Né? Então, assim, é legal que pessoas coloquem, né, o que pensam, o que acham, para a gente poder entender o que passa, né, na cabeça de vocês, o que vai, de fato, se desenhar para os próximos anos. E é muito importante a gente entender inteligência artificial, né? O que é isso? Na verdade, um trabalho, né, um avanço tecnológico que faz com que máquinas consigam simular comportamentos humanos e também consigam entender, né, e se comportar de uma forma racional para resolver problemas. A gente, quando falamos em inteligência artificial, né, o que nos vem na cabeça? Né? Um monte de letrinha, um monte de número, e na verdade é isso mesmo, toda a realidade humana é transportada para o mundo dos números. E aí, o que a gente tem que pensar é o que sai do outro lado, né? O que sai do outro lado são análises bem feitas, são previsões,
né? É a capacidade de resolver rapidamente problemas. Então, isso é que é bacana. Quando pensamos, né, em exemplos de inteligência artificial, é muito interessante que a gente, por exemplo, se transporte para uma fazenda. Imagine uma fazenda, né, que para ela entender qual defensiva agrícola ela deveria usar na soja, por exemplo, no feijão, no arroz, antes ela precisava ir lá na planta, olhar, né, entender o estágio de desenvolvimento da doença. Com as tecnologias, é possível que as máquinas façam isso, que um drone voe, né, faça um voo sobre a propriedade, consiga detectar uma série de mudanças na coloração, na forma, né, no tamanho da vegetação, e aí, a partir disso, soluções podem ser dadas, né? Pode-se entender, através dessas imagens, que tipo de praga, qual estágio de desenvolvimento, e isso poupa tempo, poupa dinheiro, né? Faz com que as propriedades sejam mais produtivas, mais eficientes, e por aí vai. Mas quando a gente pensa em inteligência artificial, a imagem que normalmente nos vem à cabeça são imagens como essas que vocês estão vendo aí, que são imagens voltadas para robôs, né? Robôs que se parecem muito com seres humanos, pessoas lidando, né, com isso aí de uma forma muito experimental. E Hollywood nos fez um grande favor, né, ou desfavor, de colocar nas nossas frentes. Vocês estão vendo as imagens, gente? Eu espero que vocês já estejam vendo uma imagem que mostra várias situações, né, de usos da inteligência artificial, principalmente voltadas para humanoides, robôs. Mas, como eu estava dizendo, o que a gente está acostumado a pensar é no cenário do Exterminador do Futuro, do Star Trek, né, Jornada nas Estrelas, da Ex Machina, os cenários em que a gente está sempre correndo o risco, né, sendo ameaçados por forças, né, que vão se unir contra nós, e essas forças são as máquinas. E, na verdade, não é bem assim, né? O convite que eu faço para vocês é que vocês pensem no que a gente já usa de inteligência artificial, através dos nossos assistentes virtuais, do Google, Alexa, por exemplo, a forma como a gente compra, a forma como a gente lida com bancos, né, como a gente pede comida, essas câmeras que estão espalhadas aí pelas cidades para poder vigiar, né, cada movimento que nós fazemos, os carros, né? Então, assim, é a aplicação que a gente já está vivenciando. E aí, eu gostaria de fazer uma segunda provocação, que é perguntar para vocês se vocês acreditam que o seu emprego está ameaçado por um algoritmo ou um robô. E é muito legal, né, a gente pensar nisso, porque, assim, o tempo inteiro dizem isso, mas será que isso é verdade? Então, se vocês quiserem colocar aí no chat, né, sim ou não, para a gente poder ir acompanhando, né, entender se isso é uma ameaça real, é muito legal. Mas eu queria trazer uma outra perspectiva para vocês, né, que é que a gente deve começar a pensar, né, nesse cenário de uso crescente. Como é que a gente teria que se preparar para viver esse momento? Né? O que nós precisamos desenvolver, que capacidades que temos que desenvolver para sermos igualmente competitivos, né? Estarmos muito à frente das máquinas e sempre, obviamente, sermos os donos da situação, né? Então, eu queria mostrar para vocês um estudo muito interessante da Deloitte, que foi publicado neste ano, e em junho deste ano, sobre o futuro do trabalho. E esse estudo mostra que existem 5 características-chave para os tempos presentes e futuros, né? Para o tempo presente e para o futuro, porque é muito importante que a gente olhe para as capacidades que a gente tem e para as capacidades que a gente pode desenvolver. Então, os pontos essenciais são a curiosidade, o Presley
Presleyson estava falando há pouco na palestra dele sobre essa questão, que é tão importante, né? A gente precisa ser curioso, a gente precisa buscar aprender por meio de perguntas. E eu adoro duas perguntas que eu acho que elas guiam qualquer mudança, que é e se, né? E se fizéssemos de uma determinada forma? E se mudássemos de lugar? Né? E se virássemos de cabeça para baixo as coisas? Então, é muito legal a gente pensar nessa perspectiva de ser diferente. E a outra pergunta é por que não? Né? Por que não fazer isso de uma forma totalmente inovadora? O que nos impede? Né? Outra capacidade que eu acho que é fundamental é a capacidade imaginativa. Né? Nós temos que parar um pouquinho, desligar todos os celulares, tablets, computadores, todas as redes sociais, parar um pouquinho e imaginar, nos imaginar no mundo, imaginar que nós somos capazes de resolver problemas, de conectar pontos, e essa é uma característica assim, fundamental que as empresas procuram. Precisamos de pessoas que pensem, né? Não que parem de seguir unicamente o que os outros querem e que comecem a pensar. Outro ponto essencial é pensar a criatividade, né? A criatividade move muitas barreiras, né? Se a gente parar de frente a um problema e começar a virar esse problema de cabeça para baixo, a gente começa a entender que existem muitas possibilidades que não foram tomadas, né? Eu adoto um hábito que eu gosto muito de caminhar, então todos os dias que eu faço caminhadas, eu sempre escolho um objeto, um aparelho, um equipamento, uma forma, pode ser líquida, gasosa, enfim. Aí eu começo a pensar em 10 utilizações daquilo. Então, se eu estou pensando, por exemplo, num copo, eu começo a pensar 10 formas totalmente inusitadas de usar esse copo. E olha, eu já construí milhões de muros de casas, de apartamentos, eu já fiz colares, eu já fiz brincos, eu já fiz coisas comidas, coisas absolutamente inusitadas com esses objetos. E eu acho que eu convido a todo mundo a fazer isso, porque além de você se desligar dos problemas que você está vivenciando, você consegue imaginar coisas, mundos totalmente diferentes, né? Isso é muito bacana. Outro ponto essencial é a empatia, né? Isso não é novo, gente. Há quanto tempo a gente ouve falando, né? As pessoas falando que é importante demais você vivenciar o problema na pele do outro, né? Calçando os sapatos do outro, sentindo o que o outro está sentindo. Então, é muito bacana quando você se coloca no lugar do outro, porque você consegue perceber de forma diferente, né? E o último elemento é a coragem. Sem a coragem, gente, que significa ação, a gente não sai do lugar. Então, é muito importante a gente pensar tudo isso de forma diferente, mas também fazer, colocar em ação, né? E esse estudo está aí nesse endereço, esse vídeo está sendo gravado, depois vocês podem pegar esse endereço, vale muito a pena conhecer, porque ele é muito rico. E eu queria mostrar para vocês quais são, né, as oportunidades de trabalho com a IA. E aqui eu não estou falando, né, simplesmente na questão tecnológica propriamente dita, que tem a ver com cientistas de dados, né, analistas, matemáticos, pessoas que estão lidando, né, com a programação, com os computadores, com o treinamento de algoritmos, por exemplo. Eu queria convidar vocês a pensarem em novos cenários, né, em novas estratégias. E aí eu trago um ponto que eu acho muito bacana, que é você se olhar no espelho, né? Eu não sei se vocês já estão vendo o slide, mas esse slide mostra um gatinho se olhando no espelho e enxergando um leão. E é assim que muitas empresas se veem, sabiam? Muitas empresas, 75% das empresas, segundo um estudo aí da Capgemini, acreditam que elas agem centradas no consumidor.
mas apenas 30% dos consumidores acreditam que isso é verdade. E eu me incluo nesses 30%, porque eu me defronto o tempo inteiro com serviços, né, maus serviços, com mau atendimento, com produtos e ofertas que chegam a mim que não tem nada a ver comigo, né? É como uma pessoa que é careca, por exemplo, receber um monte de publicidade de shampoo, né, de condicionador. Então, qual que é o sentido disso? Você tem que oferecer para as pessoas o que elas precisam. Então, a última provocação que eu quero fazer para vocês é que vocês pensem, como é que a gente poderia fazer, né, olhando a nossa volta, olhando para o trabalho que a gente tem, olhando para a forma como a gente vive, para as nossas casas, né, o nosso trabalho remoto, os nossos filhos, as relações que a gente tem, né, o que a gente poderia fazer para isso ser melhor? Né? Quando diz respeito a um negócio, a um trabalho, a uma forma de fazer, é muito importante a gente olhar e pensar o seguinte: como é que eu poderia fazer isso de uma forma mais rápida? Né? Como é que a gente poderia fazer isso de uma forma mais simples? Às vezes é tão complexo, é tão burocrático, né? Você tem que preencher tantos formulários ainda ao longo da vida. Como fazer isso de uma forma instantânea, que te poupe tempo, que te deixe mais feliz, né? Como fazer isso mais barato? Né? As empresas estão sempre aí correndo atrás de eficiência, correndo atrás de encurtar caminhos. Então, como é que poderíamos fazer, usando as tecnologias, né, fazer processos que fossem mais baratos, processos que fossem mais eficientes, processos mais inteligentes, né? Não faz sentido, às vezes, a gente vai fazer uma determinada tarefa aí junto a um órgão governamental, por exemplo, e eles te mandam ainda pegar, né, vários carimbos, vários atestados, várias certificações de que você está falando a verdade, né? Então, como diminuir isso com tantas tecnologias que a gente tem, com tantas câmeras, né, nos vigiando aí 100% do tempo, como fazer para que a gente use essa tecnologia ao nosso favor? Né? Como fazer os processos serem mais sustentáveis? É fundamental que a gente pense numa vida mais sustentável, né? E por que não produtos que tenham menos embalagens, produtos que já venham prontos para serem consumidos, né? Que você não precise gastar tempo preparando, mas que tenham menos química, que tenha menos agressão à natureza. Então, assim, é um convite que eu faço, porque a inteligência artificial, ela é uma grande aliada, e é muito importante que nós saibamos usá-la. E é por isso que nós estamos falando disso, né? Não queremos ficar nas tarefas repetitivas, não queremos ficar naquele trabalho que que hoje usa seres humanos ainda, né? Para carregar um monte de coisa pesada, de mudar coisas de lugar, que máquinas funcionam muito melhor, né? Fazem essa tarefa com muito mais precisão. Então, assim, é muito importante que a gente pense que essas oportunidades estão aí, né? E que a gente olhe para a nossa volta e nos repense, né, as nossas atitudes para poder buscar formas mais inteligentes e mais avançadas. Afinal de contas, a gente está no século XXI, né? E muito já foi desenvolvido. E um ponto essencial, gente, da inteligência artificial é que muito já foi desenvolvido. A gente está num congresso de software livre e tecnologias abertas. E ao longo da programação, vocês vão ver que existem vários sistemas, várias formas já pré-desenvolvidas ou já totalmente desenvolvidas, que a única coisa que a gente tem que fazer é igual um jogo de Lego, ligar as partes, fazer com que essas partes se integrem para construir outras coisas. No Lego, a gente não vê várias pequenas pecinhas de cores diferentes. Então, na inteligência artificial, guardadas as devidas proporções, são coisas assim. A tecnologia é o menos problemático. O mais importante é a gente pensar por que usar a tecnologia, para que usar a tecnologia.
A tecnologia vai ser melhor que o ser humano neste caso? Né? Será que ela vai trazer soluções que vão ajudar muito, muito mais do que as formas antigas que a gente estava usando? Então, é sobre isso que fica, né, essa provocação que eu quis fazer com vocês. Porque existem muitas possibilidades. Se você quer construir um site, por exemplo, você entra na plataforma Wix e já está quase tudo pronto lá. A única coisa que você precisa é personalizar. Isso daqui eu não quero azul, eu quero cor-de-rosa. Isso aqui eu quero com a letra grande. Isso aqui eu quero usar tal foto. Mas já está tudo pronto. Gente, com a inteligência artificial, muito das inovações que a gente vê, seja na área da saúde, seja na área de construção civil, seja na área da educação, são coisas como essas, que já estão pré-prontas. A gente tem que entender de que forma que a gente vai usá-las. E uma coisa alentadora é que muitas dessas coisas são gratuitas hoje, né? A internet nos presenteou com esse estilo de vida, em que temos muitas coisas gratuitas, muitas coisas acessíveis, muito conhecimento à disposição. E já caminhando para o final, né, eu gostaria de mostrar essa frase do Simon Sinek, que eu acho ela muito significativa. Né? Ele diz que não podemos escolher o jogo. Né? A inteligência artificial nas nossas vidas é inexorável. Cada dia mais ela vai fazer parte, né? Cada dia mais nós vamos nos adaptar a essa realidade. Nós não podemos escolher as regras, né? O jogo é dado por outros, mas nós temos a nosso favor um grande ponto, que é nós podemos escolher de que forma nós vamos jogar. E isso faz toda a diferença, gente, porque se a gente tem autonomia para escolher, a gente pode escolher com quem a gente vai trabalhar, o que a gente vai fazer, o que vai nos fazer mais feliz, né? E isso é o que importa. Então, eu deixo aí os meus contatos. Será um grande prazer que você faça parte da nossa rede. Estamos sempre abertos a conversar com pessoas, a trocar, a fazer, né, uma série de conexões, porque esse mundo é feito de conexões. Então, é isso. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por estar aqui. A Latinoair tem uma programação incrível, existem muitas palestras. Nessa mesma trilha que vocês estão aqui agora, vai acontecer a palestra do Mauro Carrusca, que vai falar sobre jogos infinitos, está imperdível. Por favor, assista, é só continuar aí. Um grande abraço a todos e que nós saibamos usar mais a inteligência artificial, né? As coisas legais que ela traz e ficar sempre atentos, né? Para não sermos pegos de surpresa diante, né? Dessa coisa da falta de emprego, da falta de possibilidades, de oportunidades, né? Isso sempre vai haver, mas depende muito mais de nós, né? Temos todo dia aprender, desaprender o que a gente sabe, reaprender coisas totalmente novas, com outros focos, com outros olhares. Então, esse é o recado que eu tenho para vocês. Um grande beijo e até a próxima. E, pessoal, queria agradecer a Márcia por esse momento incrível, falando sobre tecnologias e trazendo pensamentos que a gente tem que começar a ter desde agora, né? As tecnologias surgem há muito tempo, mas o acesso a elas, o acesso à informação sobre inteligência artificial demorou muito, e foi graças a eventos assim que a informação começou a se expandir aqui no Brasil, e hoje é uma coisa mais popular que a gente começa a se perguntar e a questionar e tudo mais, e antes era muito sobre o pensamento técnico a respeito da coisa, o que é, e agora a gente já está no não só o que é, mas como que a gente vai conviver com isso. É muito interessante. Letícia, uma última questão é que é o seguinte, é como se a gente tivesse uma sala aberta. Agora a gente tem que entrar, né? Tomar café, comer pão de queijo, fazer a festa acontecer. Muito massa. Tivemos vários comentários aqui, ó. O Ciríaco comentou, boa tarde a todos, obrigada, Márcia, pela gentileza com os congressos e com o Latinoair.
O Presleison também comentou sobre um tema que você estava falando lá no início, que a Calico, que é a empresa do Google, está desenvolvendo uma tecnologia para mais de 150 anos. Então, uma nova tecnologia aí também surgindo. Vamos ver. O Mauro já comentou e já está aqui para a apresentação dele, comentando um show de apresentação. O Strica comentou novamente parabéns, a Renilda também. Então, foi um sucesso, assim, um momento muito especial. Muito obrigada. Obrigada, Márcia, por ter vindo, por colaborar tanto com a gente. A gente se vê no próximo Latinoware, né? Se Deus quiser, presencialmente. Graças a Deus, Maxim. E daqui a pouco a gente começa com o Mauro aqui, tá bom, pessoal? Obrigada, Márcia. Obrigada. Oi, pessoal.